O documentário que vocês verão agora é sobre a verdadeira história de todas as religiões existentes no mundo. O objetivo específico desse documentário é mostrar a verdadeira história da religião no mundo, principalmente a história da Igreja Católica, que tem causado grandes atrocidades desde a Idade Média até a Idade Moderna. A história que a história não conta é bem diferente do que vocês vão saber agora. Pois a verdadeira história da Igreja Católica é uma história triste, com dezenas, centenas de atrocidades cometidas em nome da religião. A história, ela precisa ser desconstruída. Por quê? Porque existem muitas coisas na história o qual poucas pessoas sabem, principalmente a história da Igreja Católica e suas atrocidades no mundo inteiro. Este é o símbolo da intolerância religiosa. Em 1549, os jesuítas chegaram no Brasil e a primeira coisa que fizeram foram emitir uma cruz na terra, a cruz da Igreja Católica. Daí começava o processo da destruição indígena. Muitas pessoas não conhecem a verdadeira história da Igreja Católica, pois muitos cientistas foram perseguidos durante toda a sua vida por causa das suas ideias. Inclusive Giordano Bruno, que fora queimado em 1600. E também temos o julgamento de Galileu, que Galileu, quando disse que a Terra era uma esfera e que girava em torno do Sol, por causa disso ele foi perseguido pela igreja e foi condenado pela Inquisição a abjurar. Este é a verdadeira símbolo da intolerância religiosa. Por que acreditamos em Deus? Deus é um conceito criado pela mente humana. E a partir de agora, vocês saberão como o Brasil e por que é um país cristão. O Brasil foi invadido pelos portugueses. E os portugueses tinham como religião oficial a Igreja Católica. Por isso, em 1549, o governador Tomé de Souza chegou no Brasil com a expedição de uma equipe religiosa chamada Jesuítas. E daí os jesuítas começaram o processo de catequização dos indígenas, quebrando seus valores culturais, seus valores morais, seus valores educacionais e sociológicos, substituindo pela religião católica. Daí começaram a intolerância religiosa. A verdadeira história, ela prova a inexistência de Deus. A verdadeira história, ela mostra as atrocidades cometidas pela Igreja Católica durante todo esse tempo. Pois a intolerância religiosa não é de tão pouco. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, as primeiras coisas que eles fizeram foram maltratar os índios em nome da religião católica. Muitos índios foram mortos, muitas crianças estupradas, muitas mulheres assassinadas, tudo em nome de Deus. E não é por isso que hoje a história precisa ser desconstruída. Precisamos de uma nova visão do mundo. Uma visão que as pessoas comecem a raciocinar cientificamente. Porque na realidade a ciência ela é a melhor ferramenta que temos para o desenvolvimento da sociedade. Mas o povo ainda vive na alienação. O povo ainda vive na imaginação de uma vida eterna,
de um paraíso, de uma vida após a morte, mas tudo isso é ficção. A ideia de Deus, ela surgiu desde os tempos da pré-história, quando o homem tinha medo de trovões, relâmpago, tinha medo de terremotos, tinha medo dos fenômenos naturais que aconteciam na natureza. Diante desse medo, diante desse temor, a ideia de Deus foi surgida. Mais tarde, a ideia de Deus foi aperfeiçoada e passada para os livros. Daí então surgiram as religiões. E a religião católica, ela cometeu muitas atrocidades, muitas mortes, muitos assassinatos em nome de Deus. Muitas crianças foram mortas, muitas pessoas foram perseguidas, muitos índios foram massacrados, tudo em nome da religião católica. A Inquisição, ela foi um fenômeno na Idade Média que mataram centenas de pessoas. Centenas de pessoas foram mortas em nome dessa ideia maldita. Por isso, nós precisamos hoje de uma desconstrução. A história, como a biologia, como a física, como a matemática, como a filosofia e como a ciência, ela mostra a inexistência de Deus. Na realidade, não existe nenhum ser supremo no universo.